Olá pessoal, tudo bem? Vamos nos encontrar aqui, dar continuidade ao nosso conteúdo de sala de aula, para que a gente possa discutir um pouco mais as questões que a gente iria discutir em sala de aula, mas agora a gente vai discutir de uma forma remota, tá? Porque precisamos nesse momento estar em casa, cuidando da gente e cuidando do outro. Acredito que vocês já possam ter lido o texto que está na plataforma, que vem discutindo sobre a escola. São 2 ou foram 3 textos que eu coloquei lá, não me recordo agora. E ele vem fazendo uma discussão bem pertinente sobre esse papel e essa função da escola hoje. E aí a gente pode começar as nossas discussões pensando e refletindo sobre isso. Que se a gente lembrar um pouquinho, foi o que a gente ficou na nossa última aula de refletir. Se a escola é uma instituição fundamental para a formação da cidadania. E aí? Que conclusões vocês chegaram? O que vocês imaginam? A escola, ela é essa instituição fundamental para a nossa formação? Ou ela não é? Então, a gente precisa repensar um pouco as funções que a escola exerce na nossa sociedade. Antes da gente possa responder essa pergunta, com base no que a gente tem, das nossas vivências, da nossa história de vida, vamos refletir um pouco, pensar o que se é dito, o que se é pensado sobre a escola. Não a escola hoje, necessariamente, mas toda essa construção que ela teve para que a gente possa responder se a escola é uma instituição fundamental para a formação da cidadania. A escola, vamos pensar, ela tem uma igualdade social e oportunidades para todos? O que vocês acham? A escola ela proporciona isso? A escola ela traz uma neutralidade, uma cientificidade? Ou ela puxa muito por uma questão da ideologia que aquela escola tem, das crenças que aquela escola acredita? E outra coisa, a escola, ela está acima de lutas de classe, ela tem uma formação social específica, uma formação social que vai pensar nessas classes e não favorecer uma classe X, uma classe Y ou uma classe Z? O que vocês acham disso? A escola, ela é realmente assim? O que a gente vem discutindo e que a gente encontra na literatura é que essas 3 situações são mitos. A escola, ela nem traz uma igualdade social e de oportunidade para todos. A escola, ela não é neutra e a escola não está acima de lutas de classes sociais. Então, a gente tem hoje em dia concepções muito ingênuas e até mesmo idealistas sobre essa instituição escola. E o nosso papel aqui hoje é tentar discutir, refletir e trazer um olhar mais crítico para essa instituição escola. Qual é realmente a função dela? Para que ela serve? Para que ela está aqui? Como ela surgiu? Então, isso que a gente vai estar discutindo um pouco agora. Remetendo um pouco à escola e à sua origem, a gente pode pensar em algumas situações. Por exemplo, a educação, ela sempre existiu. Mas ela existia no formato que a gente tem hoje, na educação formal, indo para a escola? Não. Educar era vivido no seu dia a dia, de acordo com a necessidade específica de cada comunidade, de cada situação. Isso era feito não tendo um professor que ia lá e dava uma orientação, mas transmitido de geração por geração. Antigamente cabia à mulher o quê? Tomar de conta dos afazeres domésticos. Então isso era transmitido de mãe para filho e assim por diante. Então o meio social, em todo o seu conjunto, era o contexto educativo. A gente aprendia fazendo. E aí a gente tornava inseparável o saber, a vida e o trabalho. Se a gente for pensar hoje, uma das críticas que a gente tem à educação, ao universo escolar, é essa pouca articulação entre a nossa vida e a teoria. Isso a gente cobra dos professores e dos educadores que consigam trazer para mais próximo do aluno uma articulação. Por que estudar determinado conteúdo de física? Que articulação ela vai ter com o meu dia a dia? Que articulação ela vai ter com as minhas vivências? E isso torna a aprendizagem muito mais significativa do que só estar passando um passo a passo teórico. Na Idade Média, a educação se tornou o produto da escola. A transmissão desse saber era feita a grupos de pessoas de elite e também muitos religiosos. Esse ensino era reservado às elites. Se a gente for pensar, muitas pessoas entravam para estudar para ser padre com a ideia de aprender.
né? Se você era uma pessoa muito carente e queria estudar, o caminho seria se tornar religioso, né? E dentro dessas salas que eram destinadas à elite, né, não tinha muita separação entre crianças e adultos. Todos estavam na mesma sala, procurando o aprendizado. No século XVII, a gente vê surgindo a instituição, escola, nos moldes que a gente conhece atualmente. Então, esse molde de escola que a gente tem hoje é do século XVII. E o surgimento dessa escola está ligado diretamente ao desenvolvimento, né, do capitalismo, né? Ou seja, a escola não abriu as portas para a comunidade também, né, para a classe social mais baixa, porque ela acreditava que aquelas pessoas tinham direito de estudar também. Ela abriu as portas pela necessidade de um maior número de pessoas que soubessem pelo menos ler, escrever e contar. Quem seriam essas pessoas? A mão de obra para o manejo das máquinas. Então, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, a escola abriu as portas para a classe menos favorecida, mas ainda com o objetivo de trabalhar com ele o mínimo possível, ou seja, ler, escrever e contar, para que eles pudessem estar trabalhando no chão das fábricas com uma mão de obra para manejar aquelas máquinas. Então, foi uma necessidade da burguesia, da classe dominante daquela época, de socializar e de educar essa massa trabalhadora, para transformar em bons cidadãos e trabalhadores disciplinados. Isso que era o bom cidadão. Era aquele que trabalhava de uma forma disciplinada, era aquele que servia uma classe dominante. E quando a gente vai fazer o link com o vídeo que a gente passou para Parcial, que é aquele The Wall de Pink Floyd, traz muito claro isso, a preparação de uma massa sem levar em conta a subjetividade de cada um que estava ali inserido. E aí a escola surge com claras funções. Inculcar os valores, hábitos, normas, costumes da classe dominante, ou seja, da ideologia da burguesia, e mostrar que cada um tem um lugar que deve ser ocupado na sociedade, de acordo com sua origem. Então, a ideia era, você entra na escola com a ideia de que você vai ser formado para continuar sendo oprimido. Então, a ideia é que você não poderia sair desse lugar. A instituição escola, ela passa a ser uma festa fundamental no desenvolvimento e fortalecimento do capitalismo. E aí, quando Bourdieu e outros autores trazem a relação da escola como aparelho ideológico do Estado, que está a função dele, na função de difundir uma visão, uma ideologia da classe dominante, onde vai existir o dominado e o dominador, e que isso teria que permanecer por muito tempo, né? E aí a gente também tinha outros aparelhos que reforçavam essa ideia, como a família, os meios de comunicação, a própria igreja. Então, havia um reforço de que a escola iria servir de função para aquela classe dominante. Por isso que Bourdieu associa e traz a ideia da escola como um aparelho ideológico do Estado. Outro mito que aparece é que a escola é neutra, né? Uma escola neutra, ela teria como função ensinar os valores, hábitos e costumes de uma determinada classe social, colocando como naturais e universais. Isso é ser neutro? Não. Por isso que a gente diz que a escola neutra, ela é mito. Porque a escola ela ainda traz valores e costumes da classe dominante, né? E não colocando todos os valores como universais e discutindo os mais diversos tipos de classe. Tem uma ideologia que mostra o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Hoje isso é muito presente na nossa escola. É certo discutir educação sexual? É certo falar de gênero na escola? A gente tem uma classe que diz que não. Então, a escola neutra, ela não pode ter essa ideologia do que é certo, do que é correto, do que é moralmente aceito, do que não é. Ela vai discutir e mostrar os mais diversos tipos de ideologia. A competição, a submissão, o medo às autoridades, o respeito à hierarquia, mostrando que sempre vai ter aqueles que vão estar dominando, passam a ser percebidos como algo natural. Isso é muito repassado na escola. Então, a escola ser algo neutro, isso é um mito. Com esses valores de sujeito, ele vai se tornar um sujeito bom e respeitável, se eu seguir aquele padrão que a escola me impõe, né? Na escola, ela tem uma reprodução hierárquica que já existe na sociedade, né? Em vez de todos serem tratados de uma maneira igual, ocorre uma reprodução dessa hierarquia que existe fora.
A escola, um lugar de disciplina, ao invés de punição e de castigos. A gente vê a escola como um lugar de castigo. Né? A escola passa a ter um poder disciplinador muito grande. Né? Não é mais uma fonte de enriquecimento pessoal e social. É o local onde as práticas da classe dominante vão ser ensinadas e fortalecidas para aqueles sujeitos que vão ser dominados. E aí, quando Paulo Freire surge com a ideia de tirar o oprimido desse lugar de oprimido, causa um rebuliço. Por isso que hoje, Paulo Freire ainda é visto por muitos sujeitos como aquele sujeito que não é legal. Por quê? Porque ele traz para o sujeito a capacidade dele refletir e se conscientizar desse lugar de oprimido que ele está e que ele possa perceber que ele pode sim sair desse lugar de oprimido. Outro mito da escola seria a escola aberta a todos, uma escola democrática. Né? Ou seja, a escola ela não se coloca como tendo responsabilidade pelos fracassos escolares. E quando eu falo fracasso escolar, não é aquele aluno que tira nota baixa. É aquele professor que está sobrecarregado, é aquele aluno que está sofrendo bullying, é aquele aluno que está se autolesionando, é aquela turma que está tirando uma nota muito baixa. A escola ela não se olha como também responsável por esse fracasso. É um fracasso da educação. Né? Ela atrela normalmente essa dificuldade ao aluno, articulando que se eles não conseguem aprender é porque eles são inferiores, mal alimentados, carentes material e emocionalmente. E aí vem um outro mito que a gente discutiu em aulas passadas, que seria o da teoria da carência cultural. Que esses alunos, por já estar numa condição inferior e marginal, por pertencer a uma classe social inferior, eles não iriam aprender. Então, para essa teoria, é natural que os filhos da classe trabalhadora não aprendam, pois eles são inferiores. Isso é algo muito pesado, isso é algo muito forte, e que muitas pessoas ainda pensam isso. Por isso que o povo se choca muito quando vê pessoas de uma classe muito humilde entrando em universidades. Isso é impensável para algumas pessoas. Né? Como assim? Eu tenho que ter sempre aquele dominador e sempre aquele dominado. Né? E aí, dentro dessa ideologia que a escola traz, mesmo que de uma forma muito subliminar, a gente tem práticas de exclusão muito grande, onde a gente vai dividir e selecionar alunos, os alunos bons e os alunos maus. Aqueles que vão aprender, aqueles que não vão aprender. Sim, pelo simples fato de um estar numa classe menos favorecida economicamente do que o outro. E aí a gente volta àquela pergunta inicial. A escola é uma instituição fundamental para a formação da cidadania? Será que é? Eu acho interessante a gente pensar um pouco e refletir sobre isso, que na próxima parte dessa aula, que vai ser no outro vídeo, a gente possa estar discutindo isso. Tá ok? Então, um beijo para vocês, se cuidem, o mais importante, fiquem em casa e até a próxima aula.